Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer um estudo de casos em gerenciamento sobre esses 7 enfermeiros da ficção e abordar os temas da aula 1 e 2, que é a gerência do cuidado de enfermagem e o papel do enfermeiro líder do contexto hospitalar, e o conteúdo referente à gestão na rede de atenção em saúde. Então, iniciando com a nossa primeira enfermeira, a enfermeira Claire de Outlander. Em 1920, ela é enfermeira em um hospital privado brasileiro, que atende trabalhadores de uma empresa do setor ferroviário. A demanda por atendimentos é alta e os recursos são limitados. Por isso, ela organiza fluxos de atendimento para otimizar o tempo de consultas, priorizando os casos mais graves. Uma década mais tarde, o hospital passou a incluir várias categorias profissionais, com a condição de apresentarem a carteira profissional. Ou seja, nós temos dois cenários. O primeiro, na década de 20, onde a empresa do setor ferroviário X, uma empresa X, era atendida pelo sistema em que a Claire trabalhava. Mas uma década depois, esse sistema passou a atender não somente os trabalhadores dessa empresa X do setor ferroviário, mas, por exemplo, todas as empresas do setor ferroviário, contando que os profissionais tivessem a carteira profissional assinada, provando que pertenciam àquela categoria. Ou seja, se a gente trouxer para os modelos de assistência à saúde, a gente consegue classificar esse caso como pertencente ao modelo previdenciário. Esse modelo, ele iniciou-se assegurando as pessoas por meio das CAPs, que eram as caixas de aposentadoria e pensões. As CAPs, como vocês podem observar, elas restringiam o atendimento a uma empresa X. Então, pouquíssimas pessoas realmente tinham o direito de receber essa assistência. E nos primórdios do SUS, né, a gente vai estudar a história de criação do SUS, o sistema de assistência à saúde ao povo brasileiro iniciou-se assim, nesse modelo, que foi ampliado depois para as IAPs, que eram os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Esses institutos, eles já recebiam profissionais da categoria X, certo? Realmente aumentou um pouco mais o leque de pessoas assistidas, mas não deixava de ser um sistema excludente, que principalmente feria os princípios da universalidade e da integralidade, que são dois princípios doutrinários do SUS, onde o indivíduo ele tem direito a acesso a todos os serviços de saúde, isso para garantir todas as suas necessidades, seja prevenção de saúde, o letramento, que é educação em saúde, os tratamentos, seja qual tipo de for o tratamento, a reabilitação. Então, tudo isso acabava não sendo embarcado, né, incluído nesse tipo de sistema da época, certo? Então, acabamos de concluir essa reflexão sobre o caso da enfermeira Claire e vamos para o próximo. O enfermeiro da noite, ele é o coordenador de enfermagem de um UTI. O papel dele inclui organizar escalas, gerenciar o setor, garantir que os materiais sejam disponíveis e supervisionar os indicadores de qualidade. Então, realmente, esse é aquele papel clássico de gerência que o enfermeiro pode assumir. Recentemente, ele percebeu que a taxa de absenteísmo da equipe aumentou para 4%. E depois de investigar, ele descobriu que alguns colegas de equipe estavam em constantes atrasos nas trocas de plantões. Isso é muito comum, infelizmente, de acontecer. Para solucionar esse problema, ele buscou a orientação da diretoria do hospital, então ele foi logo no alto escalão e foi sugerido para ele que ele conversasse com a equipe, logo trazendo as punições que seriam aplicadas se esses atrasos continuassem acontecendo. Então, gente, trazendo a temática do absenteísmo, o absenteísmo ele é um índice que vai servir para avaliar essa qualidade dessa assistência, desse local, né? No caso da UTI. É um dos indicadores, né? Os indicadores são essas ferramentas que vão garantir principalmente a qualidade do atendimento, a segurança do paciente, a gestão dos recursos e materiais, vai monitorar a eficiência operacional do local, né? Como outros exemplos de indicadores, tem as taxas de ocupação de leitos, o índice de infecção hospitalar, a taxa de mortalidade,
o custo médio que cada paciente vai representar para aquela instituição, a taxa de readmissão dos pacientes quando recebem alta, entre outros, certo? E no caso do absenteísmo, o absenteísmo ele vai ser calculado dividindo as horas perdidas, que vai somar todas as horas de ausência de todos os funcionários naquele período, e vai dividir pelo número de horas previstas, no caso, horas mensais previstas. E aí você vai multiplicar por 100 para transformar em porcentagem e vai dar a taxa de absenteísmo. Taxas acima de 3% já são consideradas altas, então já vai ser um sinal de alerta para aquela empresa. O hospital ele tem que ser visto como empresa, o serviço de saúde em si, não necessariamente hospitalar. Porque, infelizmente, essa visão, às vezes, ainda foge um pouco do que é o entendimento da equipe de enfermagem. Algumas vezes isso acontece. No caso do enfermeiro da noite, ele realmente não teve esse defeito, né? Ele entende que o hospital é uma empresa, por isso que ele foi atrás da diretoria do hospital logo para ver se resolvia o problema. Só que fazendo uma análise sobre a postura dele, ele teve uma postura de gestor ou de líder. No caso de gestor. Por quê? O gestor ele vai reforçar as regras organizacionais. Ele vai controlar as pessoas para levá-las em uma direção. Vai trabalhar no sistema, diferente do líder que trabalha para o sistema. Ele buscou uma orientação e logo em seguida ele transmitiu a ordem. Coordenou esforços e forneceu instruções para que se seguisse aquela ordem, certo? Então, essa foi a postura dele. A enfermeira do Estúdio Ghibli agora. A enfermeira do Estúdio Ghibli é uma enfermeira de uma UBS em uma comunidade urbana. Ela coordena programas de imunização, acompanhamento de gestantes e controle de doenças crônicas, como a hipertensão e diabetes. Realiza visitas domiciliares para pacientes acamados e promove a educação em saúde com grupos comunitários. Ela registra um baixo índice de faltas à consulta de pré-natal, graças a Deus, e uma redução da quantidade de consultas médicas por complicações de doenças crônicas. Amém. Aumentando a qualidade de vida da população atendida. Então, assim, o trabalho aqui que ela faz é excepcional, está trazendo uns indicadores fenomenais para a instituição que ela trabalha. E isso tudo caracteriza, qualifica o modelo de atenção à saúde do tipo atenção básica em saúde. A atenção básica em saúde, ela difere das redes de atenção em saúde porque ela organiza a assistência como se fosse uma pirâmide, de forma vertical, ou seja, a alta complexidade, os hospitais, as clínicas especializadas na média complexidade, tudo isso fica numa categoria acima que vai receber o encaminhamento da base da pirâmide, que é a atenção básica, que é onde a enfermeira aqui, no caso, está inserida. E essa é a principal característica da rede de atenção em saúde. No caso, a gente consegue ver a aplicação muito clara do princípio doutrinário do SUS da equidade. Por quê? A gente vê que cada pessoa, apesar de todos serem iguais, né, por conta dos princípios da universalização, enfim, apesar disso, a gente vê que cada pessoa tem necessidades diferentes. Cada pessoa é diferente. Então, o princípio da equidade, sendo doutrinário, vem justamente para trazer assistência diferente às pessoas que têm necessidades diferentes. As gestantes, por meio do pré-natal. Os hipertensos, por meio das consultas voltadas para a hipertensão. Os diabéticos, para as consultas sobre a questão da diabetes. Por aí vai. Então, esse é o exercício do princípio da equidade do SUS. Ok? A Mariana Ximenes, como enfermeira de Passione, ela é uma gestora da SMS que vai desenvolver protocolos para referenciamento e contra-referenciamento, facilitando o fluxo de pacientes entre UBS, hospitais e centros especializados. Ela se preocupa em fazer a articulação essencial que uma gestora precisa entre o eixo político, administrativo e técnico, porque todos eles vão estar ali inseridos no sistema. E todos eles precisam andar, né, todos com certa reciprocidade, com certa articulação entre os entes.
E nesse contexto a gente vê, né, a citação exatamente das redes de atenção, que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês agora há pouco, aqui na enfermeira do Estúdio Ghibli, as redes de atenções, que é essa segunda aqui, esse círculo com várias linhazinhas conectando o sistema, que é diferente da atenção básica, porque vai acontecer essa concepção poliárquica, essa lógica horizontal de referenciar, ou seja, de encaminhar o paciente, e do contra-referenciamento, que é receber de volta na atenção básica as informações que o paciente, dos protocolos, dos encaminhamentos, dos medicamentos, dos tratamentos, de tudo que ele recebeu da atenção secundária e terciária, receber de volta na atenção primária. Tudo isso faz parte da articulação dessa nova conformação de assistência à saúde que o SUS adota, que é a rede de atenção à saúde, que realmente muda completamente, né, a visão dos trabalhadores frente à assistência, né, como também conecta mais, né, os serviços, facilita os fluxos, enfim, de uma maneira idealizada, que a gente vai falar, né, como no seu exercício, que vai tornar, né, essa assistência mais complexa, digamos assim, e completa. Na legislação do SUS, a gente vê o princípio da descentralização dar asas para essa rede de atenção à saúde. Por quê? Porque a partir do repasse de verbas e recursos do ente federal até o municipal, a partir disso, né, a gente tem a oportunidade de trazer para os municípios essa condição de gerenciar por si próprio, né, de criar hospitais, criar UBSs, enfim, o ente municipal, ele vai ter essa responsabilidade pela saúde, ele não vai depender de um hospital federal para assistir a sua população. Por quê? Porque a verba foi repassada, certo? Isso tudo faz parte da descentralização. No caso, a gente também pode destacar a questão da hierarquização e da regionalização, que acontecem graças a isso também. Porque a hierarquização, além dela proceder essa divisão dos níveis de atenção, ela garante que as formas de acesso aos serviços aconteça entre todos os serviços, dependendo do que o paciente necessita.